Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz e pensa o mercado financeiro brasileiro, para um bate-papo aqui leve, descontraído, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia. Quem acompanha aqui o programa sabe que nós temos aqui algumas figurinhas, né, parceiros de longa data que fazem parte dessa história do programa e que trazem sempre contribuições relevantes aqui para vocês, telespectadores. E hoje nós temos aqui ninguém mais, ninguém menos que Alex André, da MSX Invest. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de renda variável no Brasil, passando pelos fundos imobiliários aí, que ele está olhando mais de perto. Agora, falando um pouquinho de ações também, que ninguém é de ferro, né? A gente sempre tem que colocar aquele biquinho na carteira, pessoal. Dos clientes nunca. Mas a nossa pessoal tem que ter aquela diversão, né? Quem quer, né? A gente não recusa, né? Senão que conversa a gente vai ter pro churrasco de domingo, né? É verdade, tem que ter um pouquinho de emoção, né? Tem que ter aquela empresa de varejo, aquela empresa que tem mais dívida do que equity, né? Verdade. Tem que ter aquela sujeirinha na carteira para dar emoção, para dar assunto. Exatamente. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Sempre um prazer participar contigo aqui nesse programa maravilhoso, onde passam, né, grandes convidados. Fico muito honrado mais uma vez participar aqui contigo. Você é um cara que eu admiro muito, um baita profissional. E muito obrigado. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse mundo de renda variável, né, que sempre em constante mudança, né, renda variável em geral. A gente fala aqui sobre fundos imobiliários, né, no qual eu estou lá na MSX, eu estou capitaneando junto com o Saravalho, né, que é o nosso estrategista, que todo mundo conhece aqui no nosso dia a dia. Eu estou junto com ele, junto com outros analistas de mercado, olhando muito próximo, né, os fundos imobiliários como um todo, né? Fundo imobiliário de tijolo, né, o de papel, uma mudança agora no mercado com questão de juros, né? Isso começa a mudar um pouquinho da dinâmica. E também, claro, né, falar também algumas ações que o pessoal lá do time de estratégia, o pessoal de ações, os analistas estão olhando. A gente pode compartilhar um pouco da opinião deles também por aqui. Vamos começar desse ponto, que a gente tem uma coisa que eu estou sempre passando aqui com gestores sobre óticas diferentes, esse contrapé dos juros, né? Muito fundo macro apanhando justamente por causa disso também. E a gente, com juros baixos, não juros baixos, o fechamento da curva tende a subir preço de mercado de fundo imobiliário, que está trazendo o valor presente dos aluguéis. Quando a gente abre, isso machuca também os preços. Sim. Pensando em contexto geral, primeiramente, como está o momento para alocação em fundo imobiliário? Quais teses vocês estão olhando para fundos imobiliários para se posicionar nesse ponto de incerteza de juros? Ótima pergunta, Felipe, porque nesse momento de mercado nós vimos alguns fatores específicos. Acho que o primeiro deles é aquela abertura de, né, olhando um top-down, depois a gente ir para um bottom-up. O top-down é isso, né? A curva abriu e os ativos começaram a ficar muito estressados, os ativos de papel, né? Desculpa, os ativos de tijolo, né? Os de papel, ele tem uma previsibilidade maior porque a gente entrega, né, um yield maior, né? Ou seja, a gente começa a ver a taxa de juros a favor desses papéis, né? Ou seja, tem um indexador, né, que no final do dia, né, a gente começa a observar que o papel ele entregou uma rentabilidade muito constante ao longo do tempo, rentabilidade até boa, olhando para vários ativos que a gente tem colocado aqui, mas fundos de tijolo, né, ou seja, lajes corporativas, shoppings como um todo, a curva começa a subir, as curvas de juros, né, ou seja, esses ativos começam a sentir, né, na pele, né, ou seja, no dia a dia, né, não só pela atividade econômica, né, ou seja, uma vacância maior de escritórios, né, ou seja, toda aquela dificuldade das empresas, né, na economia real, né, os shoppings, né, ou seja, tendo algum certo tipo de dificuldade, mas esses ativos não desapareceram, né, ou seja, eles continuam lá, continuam gerando receita, então só um solavanco de mercado, uma curta janela de tempo. Se a gente olhar ali uma escala de tempo ao longo dos 10 anos, a gente pegou aqui uma escala de tempo aqui de 1 ano, 2 anos, um pouco desafiadora aqui no curto prazo, e depende de uma janela de uma volatilidade até maior. Alguns casos, por exemplo, foram capitaneados por algumas polêmicas, por exemplo, a CTR, por exemplo, né? Teve agora recentemente a questão do fundo Fiagro da ZQuest. Isso, necessariamente, esses tipos de polêmicas que acontecem no mercado acabam afetando e contaminando outras classes de ativos, não necessariamente um ativo que tem algum certo tipo de dificuldade. Então, nessa arbitragem, por assim dizer, ou seja, tanto por um estresse de mercado quanto algum movimento atípico de algum determinado fundo, começa a abrir oportunidades de preço. Então, isso que a gente começou a atuar de uma forma mais dinâmica,
né? Ou seja, muita gente olha para fundo imobiliário para longo prazo, ótima estratégia, sempre vai ser, só que a gente tem que ficar de olho também, né, em outros ativos, até os ativos atuais. Poxa, começou a cair muito, faz sentido, não faz? Então essa alocação que a gente sempre tenta olhar, né, para tentar rebalancear a carteira dos clientes, né, como um todo. E eu acho que essa estratégia, quando a gente começa a olhar os fundos de tijolo agora, que a gente começa a dar mais atenção, olhando à frente, acho que dando um pouco de perspectiva para quem está nos assistindo, é justamente essa. Se a gente lê as notícias agora, a gente vê muitas empresas, o mercado está extremamente aquecido, porque está todo mundo preparando o portfólio, olhando à frente. E o principal indicador para isso, para um gestor de fundo imobiliário tomar a decisão, é o cap rate, né? Então o cap rate está começando a se sentir mais sustentável. Antes não tinha discussão, né, para um galpão, né, para fazer um novo projeto Greenfield, né? A gente tem visto algumas gestoras, inclusive, até fazendo projeto com empresas de capital aberto, como nós vimos agora recentemente, né, junto com a Risa, né, fazendo projeto de hospitais. Então, ou seja, começa a abrir criatividades, né, começa os fundos começarem a abrir captações também, né, no follow-ons, para comprar novos projetos. Então, os fundos, classe de fundos imobiliários de tijolos, né, como um todo, começa a ter maior atratividade porque a gente começa a observar uma expectativa de corte de juros, né, necessariamente. Claro que não corte de juros tão agressivo como era anteriormente, tem nossos desafios locais, mas sim, acho que grande parte desses prêmios, né, relacionados vamos colocar um basket aqui de fundos imobiliários de tijolo, que não existe, né, mas se a gente colocasse tudo no basket, a gente vê um desconto do preço do valor patrimonial desses ativos muito maior do que está ali nos fundos de papel. Tá? Então, ou seja, resumindo, os fundos de tijolo não estão tão bem precificados quanto os fundos de papel em sua média, tá, Felipe? Eu acho que seria um pouco dessa conclusão. Aí sim, maior oportunidade, tem o risco? Tem, mas aí basta olhar ativo por ativo, enfim, que é o nosso trabalho, né? Destrinchar, ver conversar com o gestor, ver os imóveis, ir presencialmente nos imóveis, entender, aí sim a gente começa a ter mais conforto para ficar alocado. E dentro de tijolo, por exemplo, você pega laje corporativa, né, que apanhou muito por causa da pandemia. Já se recuperou, o business já se recuperou, de modo que esse PVPA descontado, esse PVP descontado, já começa a ser um ponto de atenção, tem uma oportunidade ali, ou ainda está aquele cenário desafiador da laje, muita gente com vacância, fazendo aquele contrato de 5 anos com 3 de carência. Sim. Como é que está o business aí de lajes corporativas? É ótimo, porque a gente não pode olhar nenhum ativo específico, nenhuma classe de um ativo, como um olhar único. Né? E quando a gente fala muito de tijolo, é localização, né? Location, location, location. Né? Então, assim, a localização é extremamente importante. Então, olhando para esse cenário de escritórios, na região que nós estamos aqui, na região da Faria Lima, a vacância é muito baixa, né? A ocupação é altíssima e a demanda continua muito forte. Então, ou seja, os fundos imobiliários que têm posições nesses ativos, ou seja, em prédios aqui da região próximo da Faria Lima, estão indo muito bem. Um exemplo deles aqui, por exemplo, é o PVBI, né? Que é muito conhecido, né, que é um fundo bem tocado, tem uma ótima gestão e também tem ativos AAA, que a gente chama, né, ativos de prédios novos, né, em regiões muito boas também. Eu acho que trago um destaque para essa região, essa parte de fundos imobiliários de escritórios, é a região ali da Chucri Zaidan, né, ali na região do Morumbi, que tinha uma vacância muito alta e agora está começando a voltar próximo da média histórica, que ainda assim tem uma vacância de 2 dígitos, mas é uma vacância menor. Por quê? Porque justamente a Faria Lima está muito ocupada, né? A gente tem ali pouco ABL a ser acrescentado pela demanda, então não tem uma demanda para ser absorvida de uma forma que possa baixar os preços, por exemplo. E aí essa demanda continua constante, né? Uma lei de oferta e demanda, e essa demanda começa aí pela oferta que está, né, mais barato, né? Ou seja, mas fica um pouquinho mais longe, que é na região ali, né, do Morumbi, ali próximo daquelas imediações, aonde tem muita oferta para ser absorvida. Então a gente começa a observar sobre isso. Teve até uma pesquisa recente que falou um pouco sobre esses números. Então acho que é um pouco de destaque que seriam desses fundos imobiliários que estavam sofrendo com uma vacância mais alta naquela região e agora começa a ter um pouco mais de alívio mais por esse lado. Quando a gente olha, destrincha outras regiões do Brasil, Rio de Janeiro ainda continua sendo um desafio, apesar daquela região do Leblon, né, que ainda tem muitos escritórios, né, que até do mercado financeiro, aí sim tem uma vacância menor, mas no geral, o centro do Rio, né, como aqui o centro de São Paulo, né, tem diversos projetos para revitalizar, para trazer empresas, mas ainda é uma ideia, né, um projeto mais de longo prazo. Né? Então, ou seja, a Rio de Janeiro ainda continua sofrendo na média, né, sempre uma vacância um pouco maior, mas para quem quer previsibilidade, né, um yield ali mais previsível, né, ou seja, uma carteira mais de qualidade, né, não de risco, aí seriam os ativos aqui no Rio de São Paulo, mais próximo da Faria Lima,
e aí para quem quer um pouco mais de risco comprar, porque necessariamente o fundo imobiliário mais barato é o melhor fundo para você. Se você está com um PVP de 0,6, fala, pô, tem um desconto muito grande aqui, 40% de desconto, aonde tem esse desconto? Né? Talvez esse desconto seja por vários ativos em regiões não estratégicas, né, com uma vacância altíssima, né, e isso vai acarretando, né, numa receita menor por fundo, né, isso, aí vai um movimento que a gente chama de cascata, né, ou seja, investidores vão saindo do fundo imobiliário, vai tendo aquela desvalorização, e o yield também vai caindo, né, porque a vacância aumenta, né, então está tendo menos rendimentos. Então tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente começa a esmiuçar, vai lá no Com Dinheiro fazer um filtro ali de PVPA dos fundos, né? Fala, eu vou comprar o que está mais barato, né? Não, tem que... Não é bem assim, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado para entender, é isso que a gente sempre tenta passar o perfil e a recomendação de acordo com o objetivo. Né? Mas como eu Shukri Zaidan, lá tem muito projeto novo também, né? Porque você tem a expansão, você poderia... Tem espaço, Faria né? Lima podia subir para Largo da Batata ali, só que já são imóveis mais velhos. Região de Pinheiros ali. Exato. Tem o Faria Lima, aquele prédio novo ali já perto do metrô, que é mais novo, mas geralmente aquela região tem prédios mais antigos. A Shukri Zaidan tem empreendimentos mais recentes ali, né? Para sul, e tem, como você comentou, tem espaço. A EZTEC teve o prédio lá que vendeu para o fundo imobiliário também, do Parque da Cidade. Você tem um ambiente ali em evolução, né? Porque às vezes você tem uma vacância numa região que já passou do seu ápice e é um pouco mais complicado de tocar. Né? Exato. E acho que todo o mercado mudou, né? Assim, acho que não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Muita gente estava discutindo, por exemplo, Miami, né? Miami acho que é um grande exemplo, né, do mundo, né? Quando a gente fala até de negócio, né? Grandes empresas estão indo para Miami, né, justamente por uma questão, a gente troca um pouco o disco aqui, mas é justamente por isso, né? Ou seja, aqui em São Paulo, na Faria Lima, você começa a fazer tudo a pé, né? Praticamente. As empresas estão aqui, quem é do mercado financeiro fica muito mais cômodo. Para quem é lá, fica lá na região ali depois do Rio, né? Ou seja, do outro lado do Rio, já fica um pouco mais difícil a questão de localização, principalmente por questão de trânsito, etc. E, por exemplo, Miami já é uma outra discussão. Lá é por uma questão de imposto, né, um imposto menor, né, e também, né, por grandes fortunas estarem migrando para lá. Então esse mercado imobiliário ele sempre vai mudando, né, as tendências sempre vão se direcionando, né, o centro financeiro. Nova York continua sendo um grande centro financeiro global, não significa que Miami vai despontar esse posto, mas tem que entender também que os preços, né, ou seja, quando a gente começa a olhar, por exemplo, por que o preço do metro quadrado aqui na Faria Lima chega a bater 45, 50 mil reais, né? 45 mil, 50 mil reais o metro quadrado, e na região de Shukri Zaidan pode ser até a metade disso, ou até menos do que isso, né? Porque justamente é uma questão de localização e demanda, né? Essa demanda está muito forte. Então, acho que essa é a discussão que a gente tenta olhar, e também, claro, né, a qualidade dos ativos, né? Para fazer um projeto de retrofit, ou um projeto de greenfield, numa região, por exemplo, de Pinheiros, que estava comentando, demora-se muito tempo, e até fomentar esse mercado com infraestrutura, que são restaurantes, né, do tipo, de toda a magnitude, né, hospitais, enfim, para trazer as empresas para lá, para trazer atratividade para lá, depende também do setor público, depende da atividade privada, então não é uma questão tão fácil assim, né? Então, como é que a gente vai ter mercado financeiro sem restaurante? Como exato. A gente vai almoçar com o cliente, não é verdade? É verdade. De restaurante, esse cara conhece. Depois a gente faz Você com Dinheiro só de guia de restaurante aqui em São Paulo. Do Boteco ao Michelin. De Boteco ao Michelin. Quem acompanha o Alex André lá no Instagram pode verificar lá que tem excelentes recomendações de restaurantes. Eu já fico acompanhando quando eu estou por aqui e falo, poxa, deixa eu procurar um lugar para almoçar. Eu abro o Instagram do Alex André, vou nesse aqui hoje, Boa, sempre tem restaurante bom aí, né? Aqui tem muito restaurante bom. Com certeza. E mudando um pouco, né? Olhando o outro polo, né? Sim. Logístico, né? A gente, mesma coisa. Agora todo mundo vai comprar só pela internet, vai comprar tudo que é logístico. Aí teve aquela esticada de preço, depois arrefece. Como é que está o cenário de logísticos hoje? O que a gente consegue achar de espaço para esse tipo de investimento, ou é melhor ir comprar laje mesmo, que logístico ficou para trás? O logístico aqui aí também é muito próximo à visão quando a gente viu do escritório. Num raio ali de 35, 50 metros da Grande São Paulo, está muito difícil. Então tem pouca área a ser adicionada, né, de ABL, de área bruta locável, e esses fundos, o BTLG, o próprio HGLG, que é o maior fundo, né, relacionados a galpões logísticos, eles estão com uma capacidade, uma vacância baixíssima, que são ativos de altíssima qualidade, players que são muito bons e contratos atípicos de longo prazo, então não tem uma rotação de carteira muito grande. Então, ou seja, isso é bom para o investidor, porque traz uma previsibilidade altíssima,
pela questão de localização, pelo contrato atípico e pelo cliente. Então tem diversas, que eu digo, amarras, no bom sentido de dizer, que o cliente, né, o investidor no caso, também, que investe nesses fundos imobiliários, acabam trazendo um pouco mais de previsibilidade. Aonde tem, não é de hoje, tá, uma oportunidade maior, é onde está fora desse raio, ou seja, um pouquinho mais longe. Então são cidades ali, né, por exemplo, puxando mais Jundiaí, Campinas, né, indo um pouquinho num raio mais longo, aonde tem novos hubs logísticos, até com uma questão que é que quando a gente olha o hub logístico vem por uma questão de infraestrutura, né? Então, ou seja, tem que ter infraestrutura. Ou tem que ter um aeroporto, por exemplo, Viracopos é um aeroporto importante ali, fomenta também a região. Quando a gente olha estradas, né, o governo tem fazendo bastante concessões de estradas, isso ajuda também. E quando a gente vai numa ótica tributária, Minas Gerais é uma vertente muito grande, né? A região ali de Betim, né? Toda aquela região ali industrial, né? Que tem muitos galpões naquela região, então acaba trazendo muita atratividade para uma questão tributária, né? E também, claro, né, toda a infraestrutura que acaba sendo usada ali. Acho que o grande desafio em relação a galpões logísticos acaba sendo muito no Nordeste, né? Então a gente acaba vendo esse desafio muito grande, né, pela questão de infraestrutura. A gente vê grandes empresas, por exemplo, posso traduzir aqui o Grupo Mateus. O Grupo Mateus é o maior, né, atacadista, né, varejista de alimentos do Nordeste. Mas por que ele é maior do que o açaí, do que o pão de açúcar, né, do que todos esses players lá fora? Porque ele tem toda a sua cadeia verticalizada. Ele tem um galpão próprio, ele tem tudo da sua cadeia que ele consegue verticalizar e consegue colocar dentro da sua unidade. Se ele dependesse muito dos players, né, dos fundos imobiliários, irem para lá, ia ficar muito difícil. Por quê? Ele fala, mas não tem estrada suficiente, porque não tem como eu colocar um cliente grande lá, né? Então, ou seja, vai ficar um pouco difícil. Então, quem está no Nordeste, normalmente já se verticalizou. E para trazer uma cadeia de valor muito grande nessa região Norte e Nordeste, precisa ter principalmente infraestrutura, porque as empresas estão lá. As empresas estão lá, tem muita oportunidade, é um estado rico, né, que tem muita oportunidade, tem muitas empresas, mas precisa principalmente de infraestrutura, né, que isso já está sendo feito ao longo dos últimos anos, tem programas do governo, inclusive, nos aeroportos, principalmente nos aeroportos regionais, mas a gente começa a trazer uma ótica aqui que deriva disso. São Paulo, uma região ali de 30, 50 metros, acaba trazendo aí grande previsibilidade dentro do portfólio. E vamos... Um outro setor aí em fundo imobiliário, que aí já dá uma ponte para a gente falar um pouco de ações também, sim, que é a parte de shoppings, né? A gente tem... As empresas de shopping não bateram o preço pré-pandemia até hoje, mas e aí os fundos imobiliários têm uma história sobre isso de localização, de que os fundos imobiliários eventualmente ficariam com uma segunda classe de regiões, porque as administradoras puxam os shoppings de primeira linha. Como é que estão oportunidades de investir em fundos imobiliários de shopping, quando isso faz sentido? E aí depois a gente já pode puxar para dar uma ponta nas administradoras, né? Em vez de varejo. Show de bola. Não, tem algumas empresas que desafiam essa lei da localização. Por exemplo, a própria Multiplan, quando eles criaram, né, os shoppings lá atrás, né, o BH Shopping, outros shoppings, não tinha nada em volta, né? Então era o contrário, né? Tudo se desenvolveu em volta do shopping, né? Até agora o último projeto que eles lançaram ali, o Jacarepaguá, também é muito parecido com isso, né? Traz movimento para a cidade, é muito importante. Mas assim, falando dos fundos imobiliários de shoppings, eu acho que a gente observou um movimento de mercado, né? Principalmente um movimento de consolidação. Então as empresas operadoras, né, de shoppings, elas começaram a vender seus stakes, talvez que não tenham tanta sinergia com o portfólio atual. Por exemplo, o JHSF vendeu a parte da Ponta Negra, não fazia tanto sentido o portfólio dele, eu vou vender, né? Ou até mesmo que precisa para investir, né? Ou seja, eu vou vender um stake do meu empreendimento, uma parte do meu empreendimento que eu preciso de dinheiro para investir. Também a JHSF fez isso, por exemplo, com a XPML, né, que é um grande parceiro, a XP, com a JHSF para ampliar, para dobrar a capacidade do Catarina. Foi uma baita jogada, né? Ou seja, vamos fazer o seguinte, a gente já está sócio nesse projeto, vamos crescer, então foi muito interessante. Eu acho que um outro ponto também são aquisições estratégicas, preço. Né? Então, ou seja, aquele movimento de mercado que eu estava falando no começo, por questão de juros, os fundos imobiliários começaram a olhar e falar assim, poxa, eu que sou expert nisso, eu olho para isso, e eu estou muito relacionado a comprar fundos relacionados a esse tier, esse tipo de público, nessa região, eu vou começar a fazer uma aquisição estratégica, não necessariamente 100% do shopping, 15%, 20%, né, até 30%, enfim, que seja. Então eu vi muitos movimentos com isso. E para puxar tudo isso, teve que ter o quê? Ofertas. E antes não era possível. Porque o preço era favorável, não tinha investidor para colocar dinheiro.
Então agora começa a ter, por quê? Porque principalmente fundo imobiliário tem uma volatilidade menor, né? Tá na previsibilidade com dividendos. Então as ações começaram a sofrer muito, né? Desde de trás, né? Nós vimos até agora, recente, essa volatilidade aqui no Brasil com as ações. Então o investidor acaba trocando um pouco de perfil de renda variável. Começa a sair um pouco de ações, não que ele vai zerar, que vai diminuir, mas ele começa a trazer um pouquinho para fundos imobiliários. Então o investidor institucional começou também a aumentar esse apetite. Acho que outro ponto interessante, que até participamos da oferta, que foi do BTLG, né, que os fundos, foi um fundo que foi criado, né, um fundo gerenciado pelo BTG, que comprou ativos da LOG, né, LOG CP, que é aí que traz toda essa leitura, né, de uma empresa, né, ou seja, listada, que é a LOG, com fundo imobiliário, listado também. Esse foi setipado no caso, mas também tem fundos listados também, outros tipos de estratégia. Mas esse foi um fundo setipado, né, pelo BTG, a gente participou dessa oferta, que são ativos da LOG, que a LOG sempre faz isso, que a LOG chama de reciclagem de ativos. Porque ela constrói e gerencia galpões direto, né? Milhões de ABL, né? Ela vai fazendo em todas as regiões do Brasil, e são ativos, todos os ativos da LOG são conhecidos como padrão LOG, né? Ou seja, ativos AAA, né? Muito bem tocados, eles têm um altíssimo nível de qualidade de entrega de regiões, de parâmetro de qualidade e também de administração. E chega um determinado momento que eles falam, eu vou vender um percentual dos meus projetos aqui, né, um galpão inteiro, metade do meu galpão, para um investidor estratégico, para eu fazer funding, para começar a crescer ainda mais. Então, eles chamam de reciclagem de ativos. Então, eles fazem sempre essa reciclagem, e eles fizeram essa reciclagem com o fundo do BTG, gerenciado pelo BTG, BTLG, e a gente até participou dessa oferta, teve uma segunda tranche agora, né, recente, então isso acaba traduzindo-se aí, né, ou seja, num movimento de oportunidade de mercado, né. Então, acho que esse movimento agora, tanto por oportunidade de preço, né, quanto por novas ofertas que eu tenho visto, isso acaba desfavorecendo bastante. Você tem o próprio... basicamente uma estratégia de desenvolvimento. Né? Então, você tem a geração de alfa na gestão do portfólio, tem um portfólio melhor, etc., mas também em construir algo que gera valor pela sua própria expertise. Você vende e traz um novo para girar esse ciclo e abocanhando esse pedaço de alfa, igual quando gestora de crédito faz a própria emissão e vende no secundário. Né? Você vai ganhando esses alfas de posição também. Exatamente. E eu tenho visto isso, e quando você fala de fundos de desenvolvimento, né, tem alguns fundos de desenvolvimento aqui da nossa bolsa, eu acho que tem poucos fundos, tá? Poucos. De desenvolvimento. Eu lembro que eu tenho uns nomes na cabeça, mas são muito poucos. Então acho que precisam, né? Por quê? Porque toma mais risco. Né? Então o fundo de desenvolvimento ele tem esse risco característico e tem um fundo de caixa diferente. Né? Então, para o investidor, o gestor ele tem um desafio, que é entregar um dividendo constante. Né? Imagina, ele não entregar nada e depois vem aquele dividendo gigante. Né? Então a cota vai sofrer, né? Então ele precisa distribuir bem, fazer toda essa gestão, e aí o investidor brasileiro está muito acostumado com com esse dividendo constante. Então acho que precisa acho que esse fomento de capitais, no mercado de capitais que já veio ao longo dos últimos anos, né? Se a gente falasse de mercado imobiliário, fundo imobiliário há 5 anos atrás, Felipe, não tem ninguém nos assistindo aqui no Você com Dinheiro, né? Agora, como temos milhões de investidores nesse tipo de mercado, e ainda milhões de pessoas que querem entender mais, né? Que já investem, querem entender, e também com certeza tem pessoas aqui que não investem em fundo imobiliário, podem investir em ações e querem entender mais, então isso acaba trazendo oportunidade para novos fundos também irem para o mercado. Para os fundos, a diversificação do mercado melhora provavelmente a qualidade do mercado como um todo. Né? E a gente está conversando de fundos de shopping, varejo, e o próprio shopping, a administradora, a gente cai num pouco de varejo e como está o momento de ciclo de varejo para o Brasil, e naturalmente como compõe a nossa carteira de Kit Brasil na Bolsa. A gente teve um sprint legal ano passado, aí veio esse ano perdendo de janeiro... Voo de galinha. E aí, mas imagina o camarada que falou o seguinte, isso eu vi muito também, né? Todo mundo só fala o cara que errou para cima, mas quando a Bolsa saiu do 130 e pouquinho, 130 começou a inclinar, foi uma queda quase constante. Aí em maio tava todo mundo falando, não, a bolsa vai voltar para baixo, todo mundo não, mas algumas pessoas, vai voltar para baixo de 100 mil. Imagina o cara ficou vendido nessa posição e viu em uma semana aí de 120 para 130 de novo.
É complicada essa vida. Isso chama volatilidade, né? É complicada essa vida. O duro é quando você tá vendido, quebra, né? Não, mas sempre tem os engenheiros, a gente tá falando de time imobiliário, os engenheiros de obra pronta, né? Com certeza. E aí o mais importante é a gente não tentar prever o futuro, mas tentar ler os fatos atuais, né? E criar uma conjuntura. Usar backtest, usar com dinheiro, né? Vamos fazer um backtest aqui, né? O que aconteceu ao longo dos últimos 5 anos, quais são os que mais se beneficiaram. Vamos tentar utilizar os dados em nosso favor, né? Eu acho que é isso que a gente tenta usar, né? Vamos usar a plataforma, vamos tentar entender, vamos tentar ler também, falar com o gestor, com a cabeça dele. Ele está sendo mais bullish, está sendo mais pessimista, né? Mais bearish, qual que está a cabeça desse gestor? Que é ele que está tomando decisão. A gente precisa entender também, né? Então, acho que esse é um catalisador importantíssimo para a gente tomar decisão. E só trazendo um adendo rápido, você está falando aqui do mercado de shoppings, né, das empresas listadas, é um grande proxy das empresas, né, principalmente relacionadas a varejo, né, real estate, que sofreram. Mas um ponto interessante é que o mercado está cada vez mais seletivo, está separando o joio do trigo. O que significa isso, Felipe? O mercado que está colocando preço nos ativos com portfólio mais premium. Então, o portfólio premium está colocando preço. E também as empresas de shoppings estão sendo mais criativas em dar resultado. Por exemplo, o último trimestre agora que nós vimos, a própria Multiplan, ela acabou trazendo, em vez da média histórica de 10, 15% de real estate, colocou 25% do resultado de real estate. Vendeu um projeto Golden Lake agora recentemente. Então, ou seja, não vou depender tanto do varejo, né, e vou começar a depender mais da incorporação. Então é isso que as empresas têm começado a fazer também, que é um resultado não recorrente, por assim dizer, né? Não significa que vai ser 25% sempre essa participação sobre o resultado, mas a companhia acha que tem oportunidade ali, vai fazer, vai acertar e traz resultado para os acionistas, como tu gera valor para os acionistas. Mas o portfólio, a gente olha as empresas listadas, teve essa grande consolidação, né? Virou a Allos, né? Agora a Allos agora tem esse desafio de sinergias que não vai durar poucos meses, né? Isso já vem acontecendo e vem aparecendo nos números. Mas quando a gente olha aqui Iguatemi, Multiplan, todas essas empresas, né, a gente sabe que tem uma característica própria, né, tem um tipo de público diferente, e eu acho que todo esse tipo de recuperação, isso já aconteceu, né, se a gente pegar o low do low, né, não digo só o preço do ativo, mas os dados operacionais melhoraram bastante. Né? Quais são esses dados? Same Store Sales, ticket médio, vendas dos lojistas, né? Por exemplo, o Multiplan registrou 5,6 bilhões no segundo tri de vendas dos lojistas. Pô, um resultado bom. Mas por que nós vimos aqui um resultado negativo, né, trimestre ali com trimestre, um resultado em relação a aluguéis, por exemplo, né? Ou seja, eu acho que grande parte daquele repasse de preço muito forte, né, todo aquele mercado que acreditava que ia ser só takeaway, né, todo mundo que não era presencial, começou a absorver essa demanda, as empresas começaram a voltar às lojas, entenderam que o modelo físico é importante para criar marca, né, para criar imagem para o cliente, imagina experiência. Olha para você ver os bancos, né? Teve agora o Espaço XP, na frente inclusive do BTG, inclusive praticamente ali no Malzone. Por quê? XP 100% digital, falou, não, vou criar um espaço para interagir com o meu cliente. Né? Então, ou seja, mesmo que não tenha agências, assim como o BTG também não tem, é um banco gigante. Então, é o mesmo conceito do varejo. Né? O varejo que talvez tinha algumas lojas falaram, não, eu não vou investir mais no físico, vou fechar minhas lojas, vou ficar 100% digital. E quando está 100% digital, você não vê, você anda no shopping, você não vê, você esquece da marca, às vezes, né, enfim, falta um pouco de identificação. Então, a gente não está falando aqui, pessoal, do mercado como um todo, já está entrando na ótica aqui de marketing, né, na ótica de outros mercados que eu não sou especialista, mas a gente sabe que isso no final do dia é um fator de decisão, né, para o diretor financeiro em alocar dinheiro para abrir loja ou não. Isso nós vimos nas empresas de shopping e nas empresas em geral. Pegar o business plan de Vivara, de outras marcas, né, Track and Field, todas as varejistas, né, pegar a SBF, quantas lojas você vai abrir por ano? Naquele momento de pandemia, vamos brecar os investimentos. Né? Eu tinha um plano de 4, 5 anos e abrir tantas lojas, eu vou brecar meu plano. E agora, né, já passaram, isso já faz alguns meses, alguns trimestres, as empresas começando a acelerar, entender, falar assim, poxa, eu vou entrar em outras praças, talvez eu vou para fora, né, como foi no caso da Vivara, né, internacionalização. Então isso, aonde que essas lojas vão ser localizadas? Provavelmente dentro de shoppings, né, grandes centros, né, em relação de compras, né. Então você pegar as lojas da Renner, né, as lojas da Vivara, todas essas lojas praticamente, né, quase toda a sua totalidade, estão dentro de um shopping. Né, e os shoppings acabam se favorecendo com isso também. Estamos batendo esse papo com Alex André, da MSX Invest, sobre o mercado de renda variável, passando um pouco
por fundos imobiliários, é sempre tangenciando o que mais pode refletir esse setor em bolsa. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho, você já sabe, a gente está de volta para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação do Alex André, da MSX Invest, falando um pouco sobre fundos imobiliários, um pouquinho sobre real estate, um pouquinho sobre tudo que comporta essa tecelagem de renda variável aí na bolsa e como as oscilações de ciclos, inclusive de juros, foram afetando esse mercado que a gente pode olhar para hoje. Inclusive estava aqui no intervalo comentando de real estate de empresas listadas, as construtoras, incorporadoras. O que vocês estão olhando desse mercado? O que tem de coisa bacana para olhar com atenção? Acho que as empresas de real estate também passaram-se, né, por um momento muito difícil, né, atrás. Acho que, separando aqui para uma cronologia, né, tivemos um boom de IPO lá atrás, né, na pandemia, depois da pandemia. Por exemplo, Cury, várias empresas que vieram para o mercado. E empresas boas, né, que vem entregando muito resultado. Para quem foi, realmente, muita gente questiona IPOs, né, mas para quem foi investidor de Cury no IPO, ganhou dinheiro, né, por exemplo. Né, uma empresa que multiplicou o seu capital. Plano e Plano também, né, quem participou do IPO da Plano e Plano, então foram empresas compounders, né, empresas que conseguiram entregar resultados constantes ao longo do tempo, que multiplicaram o rendimento do investidor para quem alocou. Mas olhando as empresas de real estate, tem uma característica em comum, como eu estava falando dessas duas empresas. As empresas relacionadas a Minha Casa Minha Vida, tiveram algumas mudanças do plano, mudanças positivas, beneficiaram muito essas companhias. E o segunda derivada, que é talvez só para quem está no dia a dia, é o plano diretor. Né? Teve uma mudança do plano diretor aqui no estado de São Paulo, que também foi muito importante, né, na cidade de São Paulo, e acabou trazendo oportunidades, né, de novas vertentes, de regiões que não eram contempladas, que acabaram sendo contempladas, uma região fora desse eixo aqui da região da grande São Paulo, uma região mais valorizada, que é onde entra Minha Casa Minha Vida, que são regiões mais afastadas e onde acabam trazendo também um aumento do cheque, né, entre as faixas, né, principalmente entre as faixas menores, né, faixa 1, 2, faixa 3. Então essas empresas acabaram surfando e também, claro, né, é um crédito subsidiado, né, então se a gente acaba traduzindo-se, né, para uma questão de fluxo de caixa mais leve, né, no caso da própria Cury, né, que ela chama de crédito associativo, né, então ela é uma expert nisso, então isso acaba trazendo resultado por uma questão de VSO mais alto, ou seja, lança e vende, não adianta você só lançar e ficar com baita estoque lá, né, então, ou seja, a dívida é muito alta, então ela lança, ela vende, VSO alto, acaba trazendo uma dívida muito baixa. E o outro ponto também que é importante quando a gente fala de localização é o land bank, né, o banco de terrenos. Então, ou seja, todo o terreno que ela vai comprando para lançar nos próximos anos. A Cury está tranquila, tem 5 anos de terreno aí pelo menos para garantir. E lá na época dos IPOs teve uma dificuldade, né, o preço dos terrenos subiram muito, porque várias empresas foram para a Bolsa e para justificar a ida para a Bolsa precisa de terreno, porque todo mundo vai falar assim, como que você vai para a Bolsa se você não tem terreno suficiente para lançar nos próximos 3, 5 anos? Então as empresas tiveram que ir a mercado, começar a disputar terreno, isso subir os preços do terreno, isso traz um rendimento menor. Você está pagando mais caro no terreno, o rendimento do seu projeto vai ser menor. Então, uma questão também muito de diligência de preço. Na época da pandemia, os preços subiram muito, né, do PVC, do cimento, né, do aço. Isso também trouxe agora já tem uma estabilização, já tem uma melhora, né, isso não tem nenhum tipo de problema. Mas as empresas, tivemos algumas empresas que também excederam no custo de algumas obras. Então isso também o mercado olha. Então parece que é um mercado, para quem olha, para quem está de fora, né, no dia a dia, olha aquele prédio, né, sendo construído, fala assim, é tão fácil, né? Comprou um terreno, construiu, vendeu, acabou, mas tem um desafio de execução, né, muito grande, você vai ter um problema na obra de atraso na entrega, né, porque tem... Mas eu acho que outro ponto importante do mercado imobiliário, que para quem está nesse mercado já faz um tempo, lembra-se dos distratos, né? Distratos pesavam muito, né? Distrato é basicamente você comprar apartamento e depois você desistir. Né, isso era ruim para a empresa. Imagina, você comprar um negócio e depois você devolver. Né, então traz previsibilidade, segurança jurídica. E agora temos a lei dos distratos. Né, então a lei do distrato ela traz previsibilidade, traz uma camada, uma dificuldade ainda maior para quem quer desistir da compra. Então inclusive eu visitei um stand de vendas, estava com uma empresa de capital aberto, fui visitar um stand, e eles contaram uma história, inclusive, não vou falar o nome da empresa, porque senão vai vincular o nome da empresa com esse episódio, mas estavam no stand de venda, com um vendedor, com o diretor financeiro da empresa, enfim, com todo o comitê ali de executivos,
E esse vendedor dizendo, olha, teve um caso aqui que veio um cliente falando que ia comprar 5 unidades, e aí ele veio, preencheu toda a documentação, a papelada, estouramos champanhe para ele, pedimos pizza para ele, tudo no stand. Chegou no dia seguinte e falou, não vou comprar nada. Então isso naquela época acontecia. Hoje é um pouco mais difícil. Então tudo a gente está falando sobre isso, Felipe, porque isso é o dia a dia do plantão de vendas. Isso é o dia a dia do vendedor, né, que está todo dia buscando venda, buscando comprar. E acho que é outro ponto importante quando a gente fala da janela de IPOs. Né? Ficamos um bom tempo sem IPOs. E agora tem várias empresas, né, que estão prontas, tá com documentação em dia, né, tá tudo pronto para abrir capital. Eu acho que se você me perguntar quais são as empresas que podem ser prósperas, né, no mercado de capitais, são essas empresas, que empresas já dão resultado, que a gente não enxerga. Né, mas tem várias empresas, a gente pode citar os nomes aqui, eu vou ficar um pouco restrito de falar, mas a gente tem várias empresas, algumas delas já anunciaram lá atrás que queriam para o mercado, depois desistiram, então a gente já tem esses nomes aqui, mas a gente tem aqui mais de 5 nomes fáceis que a gente pode listar de empresas que dão resultado, de empresas que sabem operar, né, e que podem dar resultados, como essas empresas que abriram capital recentemente, né, na nossa história da B3, e dão resultado. Então não só essa história de, se eu perguntar quais são os IPOs que deram certo, foram essas, né? Essa é a tecnologia, né? A tecnologia pegou uma janela muito ruim ali daquela bolha, né, da pandemia. Enfim, aí entra um pouco de modelo de negócio, que é outra discussão aqui, mas real estate tem dado uma lição muito positiva para os investidores, para quem investiu no seu IPO. Entra um pouco de empresas de tecnologia que... você falou de modelo de negócio, tem coloca AI na obra, aí já fica... coloca AI, exato. Aí tem que valer no mínimo 2 vezes o PVPA, né? Com certeza. Inclusive, falando em 2 vezes o PVPA, tem as empresas que eventualmente valem na bolsa igual ou menos do que o próprio estoque que elas têm. Você comentou bastante das empresas Minha Casa Minha Vida, mas tem as incorporadoras, segmentos um pouquinho mais altos, Ezetec, Cyrela, elas ainda estão com preço, historicamente falando, um pouquinho abaixo do que elas costumavam rodar. Como é que está esse segmento? De onde vem a esperança ali para recompor esse pedaço da indústria de real estate? Ótima pergunta, porque o mercado de real estate de baixa renda depende do crédito associativo, como eu estava falando. Ou seja, depende do governo subsidiar esses juros, né, essa demanda de baixa renda, que tem ido muito bem. E tem demanda muito grande, né, para esse tipo de produto. Já alta renda não é crédito associativo, né, não é crédito do governo, é crédito imobiliário. Se o juro subiu muito, isso acaba penalizando. E o investidor, principalmente quando a gente olha de alto luxo, tirando-se a primeira residência, a primeira casa, normalmente são investimentos, são casas para investimento, apartamentos para investimento, enfim, uma segunda casa, uma terceira casa, enfim, que seja. E isso acaba atrapalhando, não só por uma questão de financiamento imobiliário mais alto, mas também com custo de oportunidade. Se eu vou imobilizar meu capital agora, se a NTNB está PCA mais 6, né, toda aquela história que nós dólar mais 5 lá fora, né, ou seja, todas essas oportunidades, para que eu vou colocar um dinheiro no imóvel nesse momento? Né? É uma decisão pessoal, mas isso atrapalha, porque o custo de oportunidade diminui. Então, como nós vimos no passado, que foi o momento inverso, quando os juros caiu muito, nossa Selic chegou a bater 2%, para quem tinha dinheiro empossado, né, ou seja, dinheiro parado num CDB, num fundo, enfim, numa liquidez, falou, poxa, por que eu vou ficar ali rendendo 2% ao ano se eu posso comprar um apartamento, que o yield desse apartamento, fazer um cap rate aqui, faz sentido para mim. Né? Ou seja, eu vou ter a valorização do imóvel ao longo dos últimos anos, eu vou conseguir traduzir um yield, né, um rendimento anual maior do que esses 2%, aquele estresse de mercado, e agora com juros muito altos, abre-se uma discussão, abre-se uma dúvida e essa incerteza. Com esse cenário de queda de juros que o mercado precifica, talvez não uma queda de juros tão grande, né, aí entra assim, uma discussão mais macro aqui, né, de política monetária, e aí a gente não tem controle, mas se realmente cortar juros, aí é o gatilho, né, é tudo que precisa para o cenário de real estate de média e alta renda, principalmente média renda. Né? A média renda, quem está na classe ali de média renda, ela é muito mais sensível. Né? Por quê? Porque é uma massa da população que realmente ela é muito mais sensível nas mudanças econômicas. Ela sofre muito. Então, com a alta renda, a gente consegue observar uma queda de vendas, né? Uma questão de estoque maior, justamente por uma questão de custo de oportunidade. Não é que o dinheiro sumiu. Você só tem um lugar melhor para colocar esse dinheiro. Custo de oportunidade. Então o dinheiro está lá, só falta ter uma janela de oportunidade melhor. Agora, quando o senhor está comentando aqui
das trocas, sua visita no stand lá com a incorporadora, vocês fazem um trabalho muito legal na MSX, e acho que a gente tem que citar, que é justamente essa proximidade com as empresas, com as gestoras, né? A gente sempre acompanha, inclusive, muitos convidados aqui do Você com Dinheiro, você trouxe a ponte, né? Esse contato com as assets. E essa é uma troca muito bacana de se acompanhar. Mas eu queria, ao invés de eu trazer aqui, falando de fora, que você compartilhasse um pouco da importância desse trabalho de estar perto desses players. Você comentou também de, muitas vezes, no próprio caso do fundo imobiliário, faz parte da decisão entender ali a cabeça do gestor, o que eles estão pensando, como eles estão olhando aquele negócio. A mesma coisa acontece para as companhias. Uma coisa é o plano frio que está no papel, mas muitas vezes o valor da companhia está na própria capacidade de gestão de portfólio. Mudou o ambiente, você comentou de varejo, entrou a pandemia, vamos frear aqui e colocar venda online. Recuperou, preciso voltar aqui e fazer marca. A capacidade de gestão, aquele núcleo duro de gestão, girando o portfólio da companhia, fazendo a gestão desses ativos, muitas vezes é o que gera ou não valor dentro daquele mesmo business. Eu queria que você comentasse um pouco do que é esse acompanhamento das companhias e da importância desse acompanhamento para a gestão das carteiras. Perfeito. Eu acho que a gente precisa ir cada vez mais longe, né, na análise, né? Ou seja, muita gente tem comentado sobre o próprio AI nos investimentos, né? Hoje um AI faz uma carteira, né? Você coloca lá, tem uma plataforma, né? Várias plataformas globais, né, que fazem... Eu posso falar. Na ChatGPT, uma vez eu fiz o seguinte exercício na aula, eu dou aula de gestão de carteiras. Aí eu fiz o seguinte exercício para colocar na aula. ChatGPT, monte uma carteira para mim com, sei lá, 5 ativos. Aí colocou. Interessante essa carteira. Mas, acho que o momento, sei lá, tinha Vale, aí tava começando a cair minério. Esse momento de Vale, estranho. Aí, eu falei, mas com base em que você montou essa carteira? Eu falei, eu tenho aqui os dados até, sei lá, se foi em 2022, ele deve ter falado que tinha os dados até 2019. Eu falei, mas como é que você montou a carteira com os dados de 3 anos para trás? Exato. Serve para absolutamente nada. Né? Exatamente. Não só essa defasagem. Sim. Podia ter os dados em tempo real. Mas o que eu estou dizendo sobre isso é que a gente precisa usar a inteligência dos dados, por exemplo, usar o com dinheiro, fazer todo esse ranking, né? Fazer filtros, fazer estudos, né? Fazer todo o track, né? Conseguir entender, mas sair desse espectro e colocar, né, a mão na massa, né? Ou seja, colocar ali, né, a mão na massa e começar a entender de fato quais são esses projetos. Então, se a gente fizer esse primeiro screening, né, tanto numa plataforma, com dinheiro, usar ali um AI, o que seja, beleza, mas vamos tentar entender, vamos tentar um pouquinho mais a fundo, né? Então, ou seja, todo mundo entende talvez ali que o AI é esse elemento a mais. Não, o AI para mim é mais uma ferramenta e não uma tomada de decisão. Então a tomada de decisão é nossa. E aí, para a gente tomar a decisão hoje, quem está tomando decisão hoje no dia a dia são os profissionais, né? São os seres humanos ali no final do dia. Então precisa entender. Então uma visita que foi muito emblemática foi quando nós visitamos a Fazenda Boa Vista, o pessoal da JHSF. Nós pegamos o carro aqui em São Paulo, fomos lá, Porto Feliz, visitamos o aeroporto, o Catarina, e visitamos o próprio projeto. Fizemos essa visita, se não me engano, umas 2 vezes com os clientes. E aí eu lembro que da primeira para a segunda vez foi muito legal, porque nós vimos os projetos das novas residências sendo feitos, e a segunda visita que nós fizemos já não tinha quase nada mais para vender. Estava tudo já comprado. Né? Então a gente começou a observar no dia a dia essa economia real, dizendo assim, olha, os preços das casas começaram a subir muito na Fazenda Boa Vista, né? O preço por metro quadrado, e a demanda lá é limitada, é aquilo ali, acabou. Né? Tinha um gigante, para quem já foi lá, é enorme, muitas casas, mas uma hora acaba. Então isso que é importante para a gente conseguir observar, né? Ou seja, a qualidade, a entrega, né? Como que funciona, realmente é aquilo que dizem, né? Deixa eu conhecer o diretor de vendas, né? Deixa eu ver quem é que faz o paisagismo, né? Como que é, né? A gente começa a entender e se entender nessa história e dizer e falar assim, não, realmente a gente gosta, realmente vale a pena, né? E quando tem uma oscilação de preço de mercado, a gente começa a dizer, olha, peraí,
vamos ver os financials, vamos ver aqui vamos fazer todo o filtro. Pô, talvez é só um estratégia de mercado, aí abre oportunidade. Né? Você tem a JHSF, é um jeito de fazer negócio muito diferente. Você conhece ali, por exemplo, estão lançando agora o empreendimento ali na Marginal, né? Pinheiros, né? Que é do lado do Shopping Cidade Jardim, um pouco antes. Poxa, é um empreendimento que é muito particular, é muito característico do JHSF. E acho que subir um prédio daquele jeito ali, se não fosse... Se não fosse JHSF, seria um pouco diferente. Né? Exato. Isso é super toque, interessante. Né? E várias construtoras, não só a JHSF, várias construtoras têm o seu toque. Né? Por exemplo, tem muitas construtoras bairristas que elas operam naquele bairro, naquela região, que talvez se viesse uma grande incorporadora, fosse para lá, não ia funcionar. Talvez por uma questão de preferência do consumidor, talvez por uma questão que a própria incorporadora conhece qual que é o tipo de produto exato para aquela esquina, para aquela rua, porque São Paulo é tão grande que cada tipo de produto, cada rua, cada região é um produto diferente. Né? Então, você estava falando aqui de regiões, você está falando de JHSF, tem o Shopping Faria Lima, que agora vai ser o próximo shopping ali na esquina, ali, né? Próximo ali da Baleia, ali na Leopoldo, ali com a Faria Lima, né? Então é um novo shopping que ainda vai subir também da Faria Lima, né? Um novo shopping aqui para essa região. E é essa qualidade do JHSF. E temos vários shoppings, né? Será que vai comer, né? Ou seja, vai tirar o percentual de vendas do JK Iguatemi, do Iguatemi Faria Lima. Né? São produtos diferentes, né? Regiões diferentes, apesar de ser muito próximos. Então toda essa dinâmica do varejo que a gente estava comentando aqui no bloco anterior, né? Dos shoppings, do real estate, né? No sentido geral, isso traz essa arte, né, que eu digo uma arte de incorporação, essa arte de execução, que não é só ver aquele prédio montado, tem toda uma pesquisa de mercado que é feita, são as empresas, Felipe, eu converso com os executivos, e é impressionante, as empresas gastam milhares de reais em pesquisa, tá? Com profissionais dedicados a entender aquela região, qual que é a renda daquela região, né, qual que é a oferta daquela região, qual que é a capacidade, qual tipo de produto, para não errar. Porque diminuir o erro, não que não vai errar, mas que diminuir o erro ao máximo. Porque para realmente não ter esse tipo de problema, como nós vimos no passado, para quem observou isso, você pegou isso com certeza, que você tem muito mais anos de mercado do que eu, as empresas de incorporação listadas na Bolsa, que a gente consegue ver mais fácil, abriram para o Brasil inteiro, né? Então, eu não vou só construir em São Paulo, eu vou construir Salvador, né, lá no Nordeste, não sei, começou a abrir obra, Brasília, começou a fazer obra no Brasil inteiro, depois veio a dificuldade de execução, dificuldade de acompanhamento, preço de todos os insumos subindo muito. Teve casos, Felipe, teve uma consultora específica para montar a obra, subir um prédio lá no Nordeste, teve que comprar areia de São Paulo, porque não tinha uma areia específica lá na região, lá teve que mandar caminhão de lá para cá. Então olha o tamanho do custo que subiu, isso falta gerenciamento. Ou seja, talvez teve aquele mercado muito forte, todo mundo começou a ir para fora, porque eu não vou para fora, se o meu concorrente está indo para fora do meu estado que eu opero. Sim. Né? Então, ou seja, isso trouxe uma dinâmica de mercado muito ruim. Nós vimos as gigantes, né? A própria PDG, quem lembra, né? Era enorme. Olha como que é hoje. Ou seja, por isso que muita gente comenta, é um setor que tem várias empresas, por quê? É difícil a gente falar de uma empresa que é líder de mercado. Qual que é líder de mercado? Você pode falar assim, líder do luxo, JHSF, talvez. Talvez uma alta renda que, né, talvez pode ser uma Cirela, né, mas se a gente pegar aqui regiões, né, aí difere muito. Então, quando a gente olha aqui a gente já indo para renda variável, para as ações específicas, nós da MSX, a gente acaba olhando isso como um fator determinante. A gente falando, olha, regime de competência, por exemplo, Moura do B, é uma das principais posições lá que o Márcio Saravalli tem recomendado. Por quê? Porque ela atua na região, né, do Nordeste, tem crescido muito, tem um padrão de qualidade muito grande, assim como Cirela, né? Você fala, estou comprando apartamento Cirela. Lá fala, estou comprando apartamento Moura do B. Então, a gente tem ampliado não só as pesquisas fundamentalistas, mas também olhando o produto, olhando o dia a dia. E isso, se você olhar nos últimos meses, tá aí a prova. Né? MDNE3, Moura do B, subiu muito. Né? Então, isso acaba sendo um fator de sucesso na recomendação, em vez de falar assim, não, eu vou comprar todas as empresas de construção civil, o que está mais barato eu vou comprar. Então, isso não necessariamente funciona. E o que vocês têm feito lá? O que vocês têm trazido de novo? A MSX passou por um rebranding, né? Trazendo agora esse novo nome. O que vocês estão preparando aí de novo para o mercado? Como é que está o business de vocês? Que legal, ótima pergunta, deixar a gente explicar um pouquinho.
A MSX, para quem conhecia a Sarinvest, né, a antiga Sarinvest, então nós ficamos com esse nome Sarinvest quando nós fundamos, né, o Saravalli fundou ali, eu ajudei junto com ele desde final de 19, começo de 20 ali, que nós usamos esse nome, foi mais para começo de 2020, a Sarinvest. E aí, por uma mudança estratégica, decidimos mudar o nome para MSX, né, esse novo branding, para colocar uma perspectiva de novos produtos. Então hoje nós temos uma consultoria de investimentos, né, com todo o time, liderado ali pelo David Martins. Temos um time de assessoria de investimentos, que é o modelo mais conhecido, o modelo mais tradicional. Então hoje nós estamos plugados ali no BTG, na corretora do BTG, na Necton. E também temos nosso research, famoso research, né, de recomendações de fundos imobiliários, fundos de ações, ações internacionais, ações brasileiras, né? E também temos um braço de educação, né, que todo mundo sabe que a própria BMC é um grande hub de educação, assim como Você com Dinheiro, né, a gente traz aqui informação, né, traz toda essa qualidade. E também lá tentamos também ajudar os nossos clientes, para quem quiser saber um pouco, né, da educação, um pouco sobre análise fundamentalista, sobre economia em geral. Então, também temos uma corretora de seguros, chama Paralelo Corretora, que também para investidores, a gente acaba traduzindo-se muito com os empresários, né? Tem muito empresário que está ali na Wealth, precisa de um seguro, né? Algum tipo de serviço da nossa corretora, e também para o nosso investidor pessoa física, né? Por sucessão, né? É um cliente de Wealth, a gente acaba utilizando esse instrumento também. Então, acho que a gente tem todas as soluções que a gente ama, todo mundo usa esse conceito, eu vou repetir aqui, mas ele é um conceito importante, que é o One-Stop Shop. Né? O One-Stop Shop é importante, né? Porque a gente acaba fazendo tudo dentro de um ecossistema só, que agora se chama MSX. Maravilha, Alex. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez no programa. Prazer é todo meu, viu? Muito obrigado, viu? Sabe que eu gosto muito de você. Obrigado. Cara que eu admiro muito. E é muito bom sempre recebê-lo aqui, sem contar pelas suas contribuições aqui para a nossa audiência. E eu que agradeço, Felipe. Você é um cara nota 10, agradeço aí o espaço aqui no Você com Dinheiro. Também para quem, né, vou fazer aqui o jabá, não foi combinado, por favor. Mas eu sou usuário, você sabe disso. Há uns 4 anos que eu sou usuário já do Com Dinheiro, né? Então, assim, usem, experimentem, né? Eu garanto, tá? É seu de qualidade. Experimente, depois me diga o que você achou, tá bom? Maravilha. Obrigado, viu? Muito obrigado, Alex. Muito obrigado à MSX por ceder aqui a participação do Alex André. Muito obrigado a você, telespectador da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para você justamente essas mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. E se você, assim como o Alex, né, quiser saber um pouco mais sobre como a Com Dinheiro pode ajudar seus investimentos, você e o seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e deixa também para a gente um e-mail com a sua dúvida, sua sugestão, sua pergunta. Vamos marcar um café lá, manda para a gente em contato@comdinheiro.com.br. Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.